E agora nós veremos aí o processo de formação da palavra sufixal, que na verdade é o contrário, né, do prefixo. Se o prefixo vem ali a palavra antes, uma parte da palavra antes, na formação sufixal vem depois, uma palavra vem depois. E normalmente na sufixal entra lá aquilo que nós estudamos do grau, né? Aumentativo, diminutivo, certo? Aqui nós temos a palavra gatinho. Vamos identificar aí o radical? Identifica aí da sua casa e me diz. Vai lá, deixa-me ver se você já pegou mesmo aí todo o assunto sobre o radical. Se você disse gate, você está completamente correto, certo? Gate. Por que não pode ser gati com i? Porque eu tenho a palavra gata, que é também, né, uma outra forma do radical. Então, eu só considero só até o T, porque eu tenho gata, eu tenho gatinho, então são vogais diferentes. Então, eu tenho radical só até gate, que é a palavra que permanece para todas. Então, eu tenho aqui e tenho aqui o sufixo, essa formação sufixal, inho, e que dá também uma característica para a minha palavra, para o meu substantivo. Ela diminui, coloca no diminutivo, né? Então, essa é a formação sufixal. Na palavra aquecimento, me indica aí qual é o radical dessa palavra. Vamos lá. Aquecimento. Se você disse aí até aqui, na letra C, aquece, você está correto. Se você disse até o I, tá bom, foi só uma escorregadinha, mas logo você corrige isso, não é isso? Então, eu tenho aquece como radical e eu tenho imento como sufixo, né? Que é o que vem depois do radical. E aqui eu tenho gotejar. Gotejar vem de qual palavra? Gota, né? Então, eu tenho o radical gote e eu tenho o sufixo ejar, que é uma característica do ato que a gota faz, goteja, né? Então, nós temos aí, eu vou colocar mais algumas palavras aqui para nós identificarmos essa formação prefixal. Já vai olhando da palavra estudante. Me indica aí qual é o radical e qual é o sufixo. Já vai olhando aí, tá? Enquanto eu vou escrevendo aqui outras palavras. Eu tenho também a palavra pedreiro e eu tenho a palavra vidraça. Vamos lá, fazer a mesma coisa que nós temos feito até agora. Identificar o radical, que é a parte da palavra que não muda, mesmo se a palavra se derivar, não muda, e o sufixo, que é o que vem complementando essa palavra. Na palavra estudante, qual é o radical? Diga-me. Estudante. Se você disse até estude, está certo, porque a palavra estudante vem da palavra estudo, tá? Estude, radical, e aí eu tenho o ante como sufixo. A palavra pedreiro vem de qual palavra? Pedra. Muito bem. Então, qual é o radical? Até a letra R, tá certo? E eu tenho o sufixo eiro, porque vem depois do radical. E para finalizar a palavra vidraça, que você já identificou aí que vem de quem? De vidro. Muito bem. Vocês estão acertando todas. Vem de vidro, então eu tenho radical até a letra R somente, e o aça como sufixo, tá certo? Agora nós vamos ver, daqui a pouquinho aí no próximo vídeo, nós vamos ver sobre prefixo e sufixo numa mesma palavra. Bem, gente, como nós já falamos sobre a formação prefixal e a sufixal, eu não vou me estender muito, né, nessa aqui, que é prefixal e sufixal juntas, tá? É só quando vem uma palavra antes do radical e quando vem uma palavra depois do radical.
nós temos aqui alguns exemplos, eu quero que você observe, né? Que o que é a formação prefixal e sufixal? Quando vem acréscimo antes e depois do radical. Você vai sempre observar o radical da palavra. Nessa palavra, infelizmente, qual é a palavra, qual é o radical? Qual é a palavra inicial? A primeira, feliz, certo? Então, eu tenho aqui, qual é a parte que é prefixo aí? Responde aí a palavra infelizmente, quem é o prefixo? Rapidinho, vai lá. In. Muito bem. Qual é o sufixo? Mente. Qual é o radical? Vou pegar aqui o pincel de outra cor. Qual é o radical? Vamos fazer assim para ficar fácil? Na palavra deslealmente, qual é a palavra inicial? Qual é a palavra que é a primeira ou a primitiva? Leal, muito bem. E aí eu tenho quem como prefixo? Des, e eu tenho quem como sufixo? Mente, certo? Desigualdade, qual é a palavra aí? Que é a nossa, vou colocar aqui radical também, né? Minha outra. E eu tenho o radical como a palavra leal. Quem é aqui na nossa palavra desigualdade, que é o radical? Igual, isso mesmo. Primeira palavra, radical. E quem é o prefixo? Se você disse des, você está coberto de razão. E quem é o sufixo? Dade, tá? Vamos lá. Agora eu vou escrever uma palavra aqui para você. Vou escrever umas 2 palavras aqui para você ir fazendo essa análise. Na palavra incapacidade. Encontra para mim aí quem é o radical, quem é o prefixo, quem é o sufixo, tá? Incapacidade, já encontrou? Vamos lá. Eu tenho o prefixo. Primeiro vamos descobrir o radical, né? Para ficar mais fácil. Eu tenho capá como o radical. E tenho quem? O in como o prefixo. E tenho o cidade como o sufixo. Então, essa formação prefixal e sufixal é só juntar numa palavra o prefixo e o sufixo e o radical no meio, tá certo? Não tem segredo. Para finalizar essa parte de formação por derivação, eu tenho aqui a formação parasintética, que ela é um pouco parecido com a formação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela tem o prefixo e tem o sufixo. A diferença é que na prefixal e sufixal juntas, eu posso tirar um termo, olha aqui, na palavra infelizmente. Eu posso tirar, se eu quiser tirar o prefixo, eu vou tirar in. Como é que vai ficar? Felizmente. Existe essa palavra? Felizmente. Olha, felizmente os alunos estão vendo as nossas videoaulas, estão respondendo as atividades, por isso nós estamos muito felizes, certo? Eu posso usar essa palavra. Ou eu posso tirar o sufixo. Vou colocar aqui o prefixo de novo e vou tirar o sufixo. Como é que fica a palavra? Infeliz. Olha, você foi infeliz nessas palavras que você falou. Continua a palavra normal, né? Então, continua uma palavra que existe. Agora aqui na parasintética, na formação parasintética, existe um sufixo, um prefixo e um sufixo e o radical no meio. Porém, não pode tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Por quê? Porque se tirar o prefixo ou o sufixo do radical, a palavra fica inexistente. Não existe essa palavra. Então, na formação parasintética, é necessário o sufixo, o prefixo que vem antes, eu sempre troco, né? O prefixo, o radical e um sufixo. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Então, a parasintética tem o sufixo e o prefixo, e não posso remover nenhuma delas, pois a palavra fica sem sentido. Vamos lá.
Vamos fazer a análise? Eu gosto de estar fazendo essa análise com vocês, que eu acredito que vocês ficam daí só respondendo. Vamos ver aqui. Na palavra amanhecer. Diga para mim aí qual é o radical. Sem errar, pelo amor de Deus. Nós já falamos tanto de radical. Se você disse amã, você disse errado. Se você disse, ó, tem até um ali participando, até o cameraman aqui está participando da nossa aula hoje, viu? Ele disse sem querer a resposta. Nós temos aqui mãe, até o H. Ah, professora, não é até o E, não. Não, porque a palavra radical, a primitiva é manhã, não é isso? Então eu tenho até o H. E o que o A aparece aqui fazendo? Ele é um prefixo e tenho aqui o EC como sufixo. Vou estar colocando para vocês aqui de azul. Ó, pré, você sabe que é prefixo. Su, sabe que é sufixo. E aqui, o radical. Nós vamos identificar logo em todas as palavras. Aí depois a gente volta com uma informação muito importante para vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual é o radical dessa palavra entardecer? Entardecer vem de qual palavra? Qual é a palavra primitiva dela? Me diz aí. Tarde, muito bem. Tarde. Então eu tenho aqui tarde. E quem é o meu prefixo? Em. E quem é o meu sufixo? Ser. Certo? Então eu tenho pré, eu tenho radical e eu tenho o sufixo. Na palavra emudecer, ela vem de qual palavra aí primeiro? Qual é a palavra primitiva dela? Mudo, não é isso? Então eu tenho quem como radical? Mude, tá? Até aqui. Opa. Vou colocar assim para ficar mais... E aí eu tenho mude. Quem é o meu prefixo? O E. Quem é o meu sufixo? Ser. Tá? Ser. E aí na palavra apodrecer, quem é? Primeiro, ela é derivada de qual? De podre. Então tá aqui o meu radical, não é isso? E eu tenho aqui o meu sufixo e o ser como meu. Aliás, eu tenho aqui o meu prefixo, pré vem antes, que são parecidas, né, gente? Mas vocês estão aí vendo que vem antes aqui o prefixo, vem antes do radical, e o sufixo depois do radical, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Agora, pré-sufixo, pré-radical, sufixo. Agora chegou a hora de nós entendermos o que diferencia essa formação parasintética da formação prefixal e sufixal juntas. A diferença gritante que existe entre elas é o que eu falei. Na prefixal e sufixal eu posso tirar o prefixo e a palavra ficar uma palavra existente na língua portuguesa. Já aqui na parasintética eu não posso. Olha o exemplo. Se eu tirar aqui, se eu tirar o meu prefixo, não olha para o prefixo agora. Existe a palavra amanhecer? Não existe essa palavra na língua portuguesa. Ah, tá bom, professor. Então tira o sufixo. Se eu tirar o sufixo, fica amãe. Existe essa palavra na língua portuguesa? Não existe. Então, as palavras parasintéticas, elas precisam de um sufixo, um radical e um prefixo para existirem, para serem completas. Porque se eu tirar ou um prefixo ou um sufixo, ela fica uma palavra inexistente. Se você procurar essa palavra aqui, amãe, ou se você procurar essa palavra aqui, amanhecer, sem o A, você não vai encontrar no dicionário, certo? Vamos lá, na palavra entardecer. Se eu procurar entarde, você não acha no dicionário. E se você procurar tardecer, também não existe essa palavra.
certo? Ou seja, na formação parassintética, elas têm que vir completas com o prefixo, radical e sufixo, porque se for retirado ou sufixo ou prefixo, elas ficam palavras inexistentes na língua portuguesa, tá certo? Nós seguiremos na próxima aula falando sobre a composição, a formação por composição, visto que nós falamos hoje da formação por derivação e demos aí uma relembrada na estrutura das palavras, certo? Nós nos encontramos na próxima aula, foi um prazer te ter por aqui e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!